O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Ok, agora estamos na página 20, já mencionamos algumas dessas coisas. Dessa vez vamos direto ao assunto. O que eu fiz com ele está aqui. Aqui, sim, aqui está a questão. A primeira parte do que estamos lidando é que e isso é a parte da principal razão pela qual as pessoas não se movem para as coisas de Deus, pelo poder de Deus, é porque elas ainda têm a si mesmas em suas mentes e não veem onde poderiam fazer isso. Eles não veem, eu não sei porque Deus me usaria, eu não sei porque Ele faria isso, porque eu errei, ou eu fiz isso, ou o que quer que seja. E as pessoas pensam menos de si mesma do que deveriam, em vez de pensarem mais de si mesma como deveriam. E com muita frequência esse é o caso. E é por isso que muito do que temos que fazer quando estamos tentando levar as pessoas para se mover no poder de Deus é que precisamos primeiro mostrar a elas quem elas são em Cristo. Por isso que o DHT funciona tão bem, é por causa do novo homem. Agora, Kathryn Kuhlman foi muito usada por Deus e seu próprio testemunho era: eu não era a primeira escolha de Deus. Ela dizia isso quase todas as vezes que pregava. Toda vez que ela dava o seu testemunho, ela dizia: Deus foi, e ela até deu um número, eu acho, de quantos homens que Deus foi até eles para levá-los a fazer o que ela fez no ministério, e que eles o recusaram, não caminhariam nisso, e ela dizia: mas eu disse sim. E ela disse, e ela entendeu, porque eles recusaram, porque ela continuava dizendo. Me custou tudo, certo? E porque ela continuava falando sobre como Kathryn Kuhlman morreu, e como ela teve que permanecer morta, basicamente, estou parafraseando. Mas se você alguma vez ler um de seus livros ou assistir qualquer um do seu programa que ela tinha, você verá isso. Agora, aqui está a questão. Eu conheci pessoas com quem eu cresci perto delas, coisas assim, com relação a conhecer a Bíblia, viver vida boa, e eles estavam anos-luz, ok? À minha frente. Conheciam a Bíblia de capa a capa, podiam citá-la melhor do que eu posso, tinham muitos talentos, muitos melhores, eram melhores oradores, você dá um nome em todas as áreas e eles eram melhores. Mas o problema é que agora 90% deles nem mesmo estão no ministério. E muitas vezes o que eles fizeram veio muito fácil até eles. Então quando eles atingiram pontos difíceis, eles desistiram, porque não estavam acostumados a ter que se esforçar. Na maior parte, desde o início, mesmo quando eu era criança, tive que me esforçar por tudo. E porque eu era menor, então tive que aprender a ser mais rápido. Porque nem sempre poderia ser o mais forte, então tive que aprender a como transformar a velocidade em poder. E mesmo nessa área eu tive que me esforçar por essas coisas. E então quando entreguei minha vida a Deus, eu tive que fazer a mesma coisa, porque novamente, essas outras pessoas eram oradores melhores, mais talentosos, e eu estava sempre disposto a dizer ok, mas a diferença era essa. Isso é uma outra coisa que notei sobre eles. Eles estavam sempre duvidando de si mesmo. Deus os mostrava algo, nós falávamos sobre, e eu dizia: uau, isso é impressionante, isso é bom, e eles diziam: mas se for verdade, por que ninguém mais está dizendo isso? E acredite, eu tive esses mesmos pensamentos. Mas a diferença entre mim e eles nesse sentido, e eu sei que isso é verdade, porque eu vi isso na maioria das áreas da minha vida em que estive envolvido, eu vi isso, meu entendimento era: quer saber? Alguém sempre fez algo primeiro. Alguém tinha que ser o primeiro, ok? E você olha para trás, toda a grande descoberta, cada uma das grandes descobertas com as quais vivemos agora, a eletricidade e todas essas coisas,
Nenhum desses caras tinha diploma, mas quase todos eles eram homens de fé. E você sabe no que eles acreditavam? Deus pode me dizer, Deus pode me mostrar, por que não eu? Se Deus não faz acepções de pessoas, por que Ele não me diria coisas? Então, eles tiveram uma ideia com essas descobertas, eles não tinham a ideia de por que Deus me usaria. Eles estavam do outro lado, de por que Deus não me usaria. Eu posso não ser o melhor, mas há pessoas piores, então Ele pode muito bem me usar. Ok? Se Ele ama as pessoas e eu estou disposto a ajudar elas, então você também pode muito bem usar esse mesmo princípio, ok? Outros caras tinham a mesma mentalidade, mas as pessoas que eu sabia que deveriam estar na vanguarda hoje não estão. E a razão pela qual não estão é porque elas tinham outra mentalidade. De por que Deus me usaria, se eu estiver errado, e se em algum momento você tem que perceber, mesmo que esteja errado em suas ações, em seus ensinos, como professor você tem responsabilidades. Por isso Tiago diz, muitos não sejam mestres, sabendo que receberão maior condenação. Em outras palavras, será exigido um padrão mais alto na prestação de conta. Essa é a única coisa que nós precisamos se atentar nisso, ser cautelosos, certificar-me do que eu compartilho estar certo. Não é apenas porque quero estar certo, é porque não quero enganar ninguém. E, portanto, sempre tenho sido cuidadoso com as coisas que eu prego. Poderia tê-las pregado muito antes, mas não fiz porque quero ter certeza de que estão certas. Mas muitas das pessoas, assim como Kathryn Kuhlman, Deus foi até essas outras pessoas primeiro, mas depois elas disseram não. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, aqui está o que eu acredito. Acredito firmemente que, número 1, vimos grandes avanços em quase todos os domínios. Todas as áreas. Tecnologia, você escolhe, nós vimos grandes avanços, eu acredito, e nós exploramos o espaço. Nós exploramos o oceano até certo ponto, e mesmo essa é outra área onde poderia haver mais exploração. Nós sabemos mais sobre o espaço sideral do que sobre o oceano, na maioria dos casos. Temos essas coisas, mas eu acredito firmemente que a próxima grande explosão de informação e de avanço será, e eu ouvi pessoas dizerem que será no reino do Espírito. Mas não apenas no Espírito em si, mas no reino do Espírito e da alma. Unidos na mente de Cristo, e isso como cristãos. Porque somos nós que temos que liderar isso. Porque o mundo não pode fazer isso. Eles não têm a mente de Cristo. E eu acredito que se os cristãos se aproximarem do que estamos ensinando aqui, sobre como renovar a mente, de quando a mente de Cristo começar a funcionar mais normalmente em nós, até os cristãos terão a capacidade de ser líderes em áreas de tecnologia e todas as outras áreas. Porque eles terão a mente de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se pudermos aprender, e eu nem quero explorar isso, nós não queremos explorar, Jesus não explorou o Espírito, Ele andou na plenitude do Espírito, ok? Acessar a mente de Cristo é onde vemos os dons. Por quê? Porque você acessa ela e há uma exploração, uma exposição dos dons. Então, nós não queremos apenas acessar, nós queremos nos mover, nós queremos caminhar, queremos viver na mente de Cristo, viver na plenitude do Espírito. Mas a única maneira de realmente nos movermos na plenitude do Espírito é tendo nossa mente renovada pela mente de Cristo, para que o Espírito possa fluir livremente através de nós. Você tem que perceber que mesmo na igreja Deus não se move diretamente do Espírito para a carne. Tudo o que Ele faz, Ele primeiro passa pela alma, é onde está, ok? No Antigo Testamento, os profetas eles eram apedrejados se eles dissessem algo e não acontecesse. Por quê? Porque tudo que eles tinham que fazer era ouvir e repetir. Então, se você não repetisse direito, ou se você dissesse algo e não acontecesse, você não ouviu ou você está mentindo. Então, eles teriam que matá-lo como um falso profeta. No Novo Testamento, se alguém disser e algo não acontecer, em vez de apedrejá-los, dizemos, se alguém disser uma palavra profética, julgue. Por que temos que julgar? Porque julgamos a palavra profética. Porque o Espírito não mais fala e nós repetimos. O Espírito estava sobre os profetas. Agora, o Espírito não está sobre nós. O Espírito está dentro de nós. O Espírito está misturado com o nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com o Senhor. Então, o Espírito dele e o nosso Espírito estão misturados. Eles estão combinados.
Deixe-me colocar assim, eles estão em perfeita unidade. Então, quando Deus fala, tem que sair através da nossa alma. Porque Deus nos diz algo, temos que formar as palavras para dizer, e enquanto falamos, aqui está o problema. Os profetas do Antigo Testamento não passavam pela alma. Isaías não sabia quando ele escreveu sobre a vinda de Cristo. E ele fala sobre a primeira e a segunda vinda. E ainda assim, ele não diferenciou entre os dois. Por quê? Porque ele não sabia. Tudo o que ele viu tudo e apenas disse o que viu. E quase parece que elas estão juntas. E você tem que analisar e diferenciar. Essa é a primeira vinda, essa é a segunda. Então ele não podia dizer a diferença. Os profetas não podiam. Por quê? Porque o Espírito estava sobre eles. E tudo o que eles faziam era repetir o que ouviam. Ok? Mas no Novo Testamento, porque o Espírito está dentro de nós, agora o Espírito tem que passar por nossa alma, porque temos que formar as palavras para descrever o que Deus disse. Então temos que formar as palavras. Para formar palavras, tem que passar pela mente, pela alma. Então a palavra profética nasce em nosso espírito, mas tem que passar pela alma. E se a sua alma, se a sua mente tiver tradições de homens, então quando ela sai, você mancha a palavra com base em como você foi ensinado sobre as coisas. É por isso que nós temos que julgar a palavra, porque temos que ser capazes de entrar como um bisturi espiritual e ser capaz de diferenciar. Isso é espírito, isso é carne. Isso é espírito, isso é a alma dele. Por quê? Você vai ouvir certas coisas, profetizar sobre minha vida e usar palavras que eu sei que não eram as palavras certas. Mas a razão de usarem essas palavras é porque eles vieram daquele campo que usava aquelas palavras dessa maneira. E quando ouço isso, porque eu entendo a palavra de Deus, nisso, quando ouço, eu tenho que ser capaz de julgar. Eu não estou julgando certo ou errado. Eu estou julgando no sentido de, é quase como se eu estivesse interpretando, que é outra forma de julgamento, ok? Então eu ouço o que eles dizem e digo, ok, eles estão usando esse termo como a unção de porção dupla, ou esse tipo de unção e coisa assim, eles estão dizendo isso, significando uma coisa, porque é assim que eles têm sido treinados e ensinados em seu campo. Mas eu sei o que isso significa, o que eles estão tentando dizer. Então, eu tenho que interpretar com base na realidade da palavra de Deus e não com base no campo de onde eles vieram. Isso faz sentido? E quando você vai às igrejas diferentes, se alguém profetizar sobre você, você deve ser capaz de discernir qual é o campo em que elas estão. Porque a mentalidade deles vai manchar a palavra em algum nível. Então, você deve ser capaz de tirar a mácula, ok? E mantê-la pura. E agora que estamos nessa nova aliança, o Espírito de Deus está dentro de nós. E Ele não está deixando cair sobre nós. Ele está saindo de nós, entendeu? Agora, vamos seguir em frente. Estamos falando, ainda estamos na página 20, então 20, 21, em algum lugar aí por aí. Então, onde quer que você esteja, ok? Mas estamos falando sobre o que renovar a mente não é. E aqui queremos perceber, na seção chamada Neurogênese, diz, você nasce com uma certa quantidade de células cerebrais, se você as danifica, você as perde. Isso é o que fomos ensinados no passado, mas agora sabemos que não é verdade. Elas podem não crescer de novo em um sentido, mas você recebe novas células. Você pode não ter as mesmas, mas você recebe novas para substituir as que foram danificadas. Mas isso acontece todas as manhãs durante um certo período de tempo enquanto você dorme. Agora, estranhamente, se você se exercita, quando você se exercita, você não está crescendo músculo. Quando você se exercita, você está destruindo músculos. Você os está rasgando. E aumentar o tamanho do músculo é simplesmente tecido cicatricial, onde ele se recupera e fica mais forte e melhor. Agora, o incrível é que se você exercita naquela manhã, ou algo assim, ou talvez naquela noite, não é quando você está crescendo, essa é a fase de destruir. Então, quando você vai dormir, na manhã seguinte, geralmente por volta das 3, 4 da manhã, há um de repente, apenas um bam. Apenas atinge, em questão de momentos, o músculo se repara, e esse é o crescimento real. Então, o crescimento não é visto. Na verdade, ele é experimentado, mas é experimentado enquanto você dorme. É quase como quando você vai por uma cirurgia, eles colocam para dormir e depois operam você. É mais ou menos assim, o crescimento acontece enquanto você descansa, não enquanto você trabalha. Certo? Há uma coisa totalmente espiritual aí, ok? Podemos falar um pouco sobre isso. Mas veja aqui, diz que neurogênese, o nascimento de neurônios, é um processo através do qual neurônios são gerados pelas células tronco neurais e células progenitoras.
com uma atividade maior durante o desenvolvimento pré-natal. Neurogênese é responsável por popularizar o cérebro em crescimento com neurônios. Neurogênese é como o cérebro continuamente reabastece e estoca a si mesmo com novos neurônios. Provavelmente temos isso aqui em um ponto, mas eu vou te dizer. Quando uma criança nasce, nos primeiros 2 anos dela, metade de suas células cerebrais morre. Elas nascem com o dobro de células cerebrais. E metade de suas células cerebrais morrem quando elas fazem 2 anos. O que ajuda então você a entender os 2 anos de idade, ok? Não vou chamá-lo de terríveis 2 anos, não quero colocar isso em ninguém. Mas é isso que eles são geralmente chamados, ok? Mas agora você pode entender porque eles estão perdendo metade da mente deles, então fica fácil entender agora. Então, observe, abastecer o cérebro com novos neurônios ou outras células do cérebro não é a renovação da mente no sentido bíblico. Deus desenhou o nosso cérebro de tal forma que nós devemos continuar aprendendo até a morte. Você nunca irá encher o seu cérebro. Renovar sua mente é um comando. Romanos 12:2, portanto, é uma ação voluntária, que significa que você tem controle sobre, porque você é comandado a fazer. É óbvio que não irá acontecer sem que você se dedique e dê passos proativos. O fato de você ter que fazer prova que a renovação da mente não é neurogênese, ok? Concluindo que a neurogênese não pode ser um ato voluntário, nem mesmo ela pode ser a renovação da mente. Então, o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a Bíblia personificada. Por quê? Porque Jesus era a palavra feita em carne. Ter a mente de Cristo operando em você é ter os pensamentos, planos e objetivos de Cristo como seus próprios, agindo completa e totalmente em sua vida. Ter a mente de Cristo em plenitude é responder automaticamente como Cristo responderia em qualquer situação. Ter a mente de Cristo funcionando completamente em e através de você é caminhar com Deus e amor à humanidade em todo o tempo. Agora, escute com atenção. Não estou lhe dando permissão para ser rude, mas isso não quer dizer que você é sempre educado. Entende o que eu quero dizer com isso? Jesus sempre estava certo, mas ele nem sempre foi educado. Você entendeu? A mente de Cristo funciona plenamente na sabedoria de Deus. Quando você está funcionando plenamente a sabedoria de Deus, significa que você está andando na mente de Cristo. A mente de Cristo tem a sabedoria e o conhecimento de Deus operando a todo momento. Agora pense nisso, pense em ter todo o conhecimento de Deus, toda a sabedoria de Deus. Então tudo está em Cristo, ele se move para dentro de você e agora toda aquela sabedoria e conhecimento habitam em você, nele, mas você não consegue usar. Há momentos em que você se coloca lá fora para ministrar numa pessoa e se coloca à disposição e acredita que o Espírito Santo ministrará essa pessoa, que o Espírito Santo é capaz de trazer sabedoria e conhecimento e trazer isso para aquela pessoa. E quando isso acontece, geralmente chamamos de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou até palavra profética. Mas ele está fazendo isso sair, ok? Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Ele não está deixando cair do céu, certo? Ele está deixando sair de você, está fluindo do seu ventre. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. E ele estava falando do Espírito que ainda não tinha sido dado. Fluirão rios, plural, não rio, mas rios de água viva, que é o Espírito que você tem. Note, isso não é o Espírito na forma de você sendo salvo. Ok? Por quê? Porque está fluindo para fora de você, não fluindo para dentro de você. Você entende isso? Isso não é... Ele está falando sobre ser salvo. Se você tiver o Espírito. É claro que ele está falando sobre você ser salvo se você tiver o Espírito. Ok? Essa é a ação do Espírito habitando e permanecendo em você. Quando o Espírito da verdade vier, você o conhecerá. E ele diz, você o conhece porque ele habita em você e estará em você. Certo? Eu amo o Dr. Yong Cho. Eu fui à igreja dele há um tempo esse ano, eu fui visitar. É incrível, incrível. E então, mas eu não cheguei a encontrá-lo, mas nós estávamos na igreja, estava vazia. Eles nos levaram para dentro, eles abriram as portas, nos deixaram entrar lá de qualquer maneira, então é realmente bem legal. Ele disse, eu realmente aprecio a maneira como ele disse que ele estava procurando por Deus, e continuou procurando pelo endereço de Deus, então ele estava procurando e ele foi até a Bíblia, e ele disse, ele foi à igreja, ele foi a lugares diferentes, mas ele foi à Bíblia e descobriu que o endereço de Deus somos nós. Certo? Por quê? Porque ele vive em nós agora, por meio do Espírito. Ele diz que somos a sua habitação. A Bíblia diz que somos a morada de Deus. Significa que Deus vive em nós, pelo Espírito. Então o Espírito em nós é como Deus habita em nós.
Agora, novamente, podemos entrar na física quântica e falar sobre conexões e o que acontece aqui, acontece lá, esse tipo de coisa e como podemos nos conectar. Você começa a entrar na teoria das supercordas e todo esse tipo de coisa, de como podemos estar conectados a todos os indivíduos do mundo e tal. Porque de duas maneiras. Número um, pelo Espírito, se eles nasceram. Há duas maneiras de você se conectar a todas as pessoas nesse mundo. Número um, mesmo que elas não tenham nascido de novo, você está conectado a elas por causa da humanidade, uma conexão direta. Então eu posso orar daqui por uma pessoa que ainda não nasceu de novo e não precisa ir até o céu e depois descer como um satélite. Você liga para alguém, sobe e desce, não é assim. Vai direto para eles, porque está conectado a eles, ok? E por causa disso, por causa da humanidade, mas se eles nascerem de novo, agora temos duas conexões. Então é ainda mais forte, certo? Então significa que pode acontecer ainda mais rápido. Mas de qualquer maneira, agora... Mas ele disse que ele descobriu que o endereço de Deus somos nós e, portanto, esse Espírito, a mente de Cristo está em você, a sabedoria e o conhecimento de Deus está em você. Mas o problema é, se você acha que isso só pode acontecer às vezes, quando um dom se manifesta, então é isso que você vai ter. Porque você tem o que você acredita. E eu estou tão maravilhado com como... Ok, na maioria das vezes a ciência não concorda com o cristianismo, entre aspas. Mas quando o cristianismo está certo, quando a doutrina está certa, é incrível como a ciência concorda com ela. E a ciência até apoia o verdadeiro cristianismo. Não apoia a religiosidade, ok? Não apoia o igrejismo, apoia o cristianismo, amém? Quando você tem a doutrina certa, é fácil ver a correlação, mesmo no espírito, porque Deus criou essa terra. E Ele criou as leis, Ele criou tudo sobre ela, e a única diferença é que temos que olhar para ela. Na maioria das vezes estamos vendo uma versão caída do que Deus criou, certo? De qualquer maneira, isso é outra coisa. Então observe aqui, a mente de Cristo tem a sabedoria e o conhecimento de Deus operando a todo momento. O que isso significa? Que sim, todos podem profetizar a qualquer momento, mas você tem que saber que pode. Isso se chama fé. Então quando você sabe que pode, então pode fazê-lo. Isso inclui literalmente todo o conhecimento de Deus que está em Jesus. O poder de Deus pode ser aplicado a qualquer momento. Essa é a base do DHT. Percebemos que podemos ministrar pessoas em qualquer lugar. Não temos que ir e jejuar e acumular poder e depois sair e liberar. Podemos andar no poder o tempo todo, amém? A mente de Cristo não reconhece nem mesmo a possibilidade de que algo lhe falte. Isso é muito importante. Se você entender isso, isso cobre tudo. Porque você nunca terá que se preocupar. Eu tenho fé suficiente. Como um crente, posso eu não ter fé suficiente? Não. Por quê? Como que quem crê? Amém? Agora, próximo. A mente de Cristo não pensa em termos de ter fé ou não ter fé. Fé, amor e confiança são estados normais da mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo não oscila entre fé e dúvida. O fato de você se perguntar se tem fé suficiente, isso é estar vacilando. Nesse ponto você não tem fé. Então pare de vacilar, decida não ficar vacilando. Tem pessoas que se eu pensar nelas, eu ficaria bravo. Você não está andando em perdão, você pode dizer. Não, eu não estou falando sobre indivíduos que eu conheço, ou sobre situações, coisas que você assiste no noticiário, você pensa em algo, você vê algo. Eles conversam um pouco, essa pessoa faz isso com essa criança, ou fez isso. Se eu pensar nisso, é tipo, eu vou ligar para o departamento de correções e dizer, ei, deixe-me apertar o botão. Eu aperto, porque você pode ir lá, porque o velho homem reaparece, ok? E então, há lugares na minha vida, no meu passado, que são glórias para Deus. Troféus para Deus no sentido de quem eu era em contraste com quem eu sou agora. E eu falo com prazer sobre isso, certo? E eu direi isso, esse é o que eu era. E alguém diz, ei, eu conheço você de 40 anos atrás e você fez isso, eu vou dizer, isso mesmo, eu fiz. E não me sinto mal. Porque é verdade, mas eu sou diferente. Me sinto feliz porque é diferente, estou diferente agora. Certo? Não vou negar que fiz, mas vou dizer que esse cara está morto e agora a glória é de Deus. E Ele me fez quem eu sou agora, e eu sou diferente do que eu era. Agora, ao mesmo tempo, há coisas que eu poderia pensar do passado, e se eu deixar minha mente ir para lá, eu ficaria bravo, ou entraria na carne, ou algo assim. Eu poderia te contar histórias. Minha esposa e eu perdemos tudo que tínhamos 4 vezes, tudo. Não temos fotos do nosso casamento.
Não temos foto de nossos filhos quando eram pequenos, além do que conseguimos reunir de outros membros da família. Por quê? Porque não tenho tempo de falar sobre toda a história, mas nós perdemos tudo, ok? E nós passamos por isso 4 vezes diferentes. E uma vez, uma pessoa que nos fez perder as coisas principais, as fotos do casamento, as fotos das crianças, foi uma pessoa que causou isso. Eu poderia pensar naquela situação e imediatamente começa a ficar com raiva. A pressão sobe, a arterial sobe, o coração bate mais rápido, porque você vai lá. Então o que eu faço? Eu escolho não ir lá. Eu escolho não ir. Eu não permito que a minha mente vá lá. E se alguém começar a direcionar para lá, eu tenho que perceber rápido. Mas assim que eu percebo, aqui é onde nós estamos e é para lá que essa conversa está indo. Desculpe, eu não posso participar. Por quê? Porque é fácil encontrar pessoas agora e eu não quero sair procurando por ninguém. Ok? Eu quero que aquele cara fique morto. Não a pessoa eu estou falando de mim, ok? De qualquer maneira, então, não saia, Courtney, nós terminamos, vem, ó, pega o microfone. Mas você entende o que eu estou dizendo? Agora, a razão pela qual você tem a escolha de oscilar entre fé e dúvida, ande com fé. Não permita que sua mente vá para a dúvida. Não permita que sua mente vá. Quando você começa a ir, pare e vire para o outro lado. E diga, quer saber? Não, eu escolho acreditar em Deus. Mas e se? Não existe não existe na fé. Porque minha fé está em Deus e não há e se em Deus. Deus é eu sou. Você me diz qual é a minha necessidade. Você precisa de X, então Ele é o meu provedor, ok? Você precisa de poder, de cura para essa pessoa, então você está com sorte, ok? Se você quiser chamar assim. Por quê? Porque eu tenho Jeová Rafa. Você acha que tem poder suficiente para fazer isso? Eu nem penso se eu tenho poder suficiente. Eu sei que Ele tem, e eu estou conectado a Ele. Ele vai fluir através de mim. Ele vai fluir para fora de mim. Então, não tem nada a ver com isso. Então, nem permito que isso passe na minha cabeça. Amém? Porque eu tenho a plenitude dEle, e a plenitude dEle pode consertar qualquer coisa. E se eu puder ver, eu posso dizer, e se eu disser, tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. E tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Portanto, o que eu digo, Deus concorda, como dizemos, ok? O céu concorda, o inferno obedece. Amém? Então você é a única pessoa que tem o controle da sua mente. Onde você pode decidir permanecer na fé e não permitir que sua mente entre em dúvida ou descrença. Nem mesmo deixá-la ir para lá, amém? Você está recebendo alguma coisa com isso tudo? Ok. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.